E com vontade de ficarem mais bonitas e de corrigirem as marcas do tempo, um pezinho de galinha ali, alguma coisa diferente no rosto, 15 mulheres terminaram sendo vítimas de um golpe. Elas registraram boletins de ocorrência contra uma dentista, que prometia aplicar botox, mas na verdade aplicava uma outra substância. O resultado não foi o prometido. E na pele, além do inchaço, apareceram marcas roxas nos locais das aplicações. As vítimas foram prestar queixa na Delegacia do Consumidor no bairro da Boa Vista, no Recife. Segundo as vítimas, a denúncia seria contra uma dentista que possui uma clínica no bairro do Derby. As pacientes teriam realizado procedimentos estéticos no rosto, como botox e preenchimento com ácido hialurônico, mas desabafam que não teriam tido resultado. As vítimas, inclusive, se uniram e fizeram um grupo em um aplicativo de mensagens desabafando sobre o problema de cada uma. Várias teriam questionado sobre a falta dos resultados à dentista. Muitas insatisfeitas com o resultado. Esta paciente conta que fez 3 procedimentos e pagou cerca de R$ 1.200, valor considerado abaixo do mercado. Um deles foi o chamado bigode chinês, para suavizar as rugas próximo à boca, mas ela só teve inchaço e hematomas. Eu fiz o procedimento no final do ano passado, no mês de setembro. Eu vi através do Instagram. Na verdade, a propaganda vem até a gente, E aí, através da propaganda, pelo direct, eu entrei em contato, marquei, falei com algumas pessoas, estagiária, secretária, fui lá e fui atendido pela própria doutora, que me atendeu, basicamente eram muitos pacientes no dia, e eu queria tirar algumas dúvidas e ela falou bem superficialmente. Mas, inclusive, antes de eu ir na clínica, eu perguntei qual que era a marca do produto e tal, enfim, foram me informando e eu fui lá. Ela fez o procedimento do bigode chinês, que é a aplicação do ácido na parte aqui da boca, e falou que ia ficar inchado. Só que depois foi ficando muito inchado e começou a ficar roxo e tal. Eu achei estranho. Mas como leigo você não entende e acha que é normal do procedimento. Passado esse inchaço, eu vi que não mudou em nada. Não marquei, retornei à clínica sem nenhuma... antes de avisar, E ela falou que foi por causa do meu organismo e que eu tinha que mexer em outras áreas para poder harmonizar um com o outro e tal. E me persuadiu a fazer mais 2 procedimentos, para repetir o procedimento que eu já tinha feito e fazer um outro procedimento mais acima, uma outra aplicação. Essa segunda aplicação seria onde? Seria mais na parte das olheiras, porque aí, segundo ela, ia harmonizar o rosto todo, que o bigode, o chinês que eu tinha feito, não deu resultado, porque eu não tinha feito em cima, só que em outros lugares, quando você vê, não tem nada a ver. Mas ok, você vai indo, e foi feito e eu não vi, ficou inchado de novo, mas passado eu não vi nenhum outro resultado, só que aí na frustração eu nem fui, eu procurei a doutora para reclamar, Disse, olha, de novo, fiz outro procedimento, não deu resultado, mas aí não tive nenhum retorno, porque eu falei com a secretária. E aí você é posto meio que de lado, e você vai deixando para lá. Esta mulher foi estagiária da dentista no final do ano passado. Segundo ela, suspeita de que a profissional esteja usando outro produto como soro fisiológico na aplicação dos procedimentos. Pela classe, comecei a desconfiar por conta de vários pacientes reclamando. 99% dos pacientes voltavam reclamando dos procedimentos. Não tinha resultado, que parecia água, colocava e 3 dias depois sumia. O produto que ela aplicava, você chegava a ver que era o produto mesmo? Ou se era, no caso, a suspeita, se ela usasse qualquer substância? Soro fisiológico. Assim, até no começo eu não sabia, porque assim, a consistência de produto, nada. Só no caso da perícia mesmo, para ir lá e... Só que era um produto muito, muito fininho. Aí eu acho que provavelmente seria o soro fisiológico. Jamais passou na minha cabeça que poderia ser isso.
né? E eu a procurei posteriormente para reclamar e ela falou que não estava mais na clínica, que para entrar em contato com a clínica e eu pelo menos acabei deixando para lá. E depois, quando ela entrou em contato, né, falando que outras pessoas reclamaram e tal. E quando acontece com 1, 2, 3, ok. Mas com essa quantidade de pessoas, você não tem como acreditar diferente. Mas você acredita que pode ser um soro fisiológico? Demais, porque não tem outra explicação. Tinham mais de em torno de 15 pessoas, né? E aí uns foram entrando em contato com ela, explicando que iam entrar e tal, e foram fazendo acordo com ela e foram saindo. Mas não é uma questão minha, é uma questão de saúde pública, né? Porque depois que nos foi apresentada a real situação, eu não posso ficar só preocupada comigo, que me expus a minha saúde a uma coisa tão grave. E agora eu tenho a oportunidade de mostrar para outras pessoas que, assim, tenham cuidado, né? Quando aparecer essas coisas e venha diretamente a você e você desconfiar, é bom, mesmo que você tenha o máximo de cuidado, sempre tem alguma coisa. Pois é, o que ela falou, 2, 3 pessoas, mais 15 mulheres que tiveram esse tipo de problema. O caso vai ser investigado pela Delegacia do Consumidor. Quem está à frente das investigações é a doutora Beatriz Gibson. A nossa produção entrou em contato com o dermatologista e só para você ter uma ideia de preço, cada seringa do ácido hialurônico, que tem 1 ml, custa R$1.000. Algo abaixo desse valor, você tem que desconfiar. Essas mulheres falaram que para o tratamento, não sei quantas aplicações eram, para o tratamento inteiro, chegaram a pagar R$1.200. Então, se você já está pagando R$1.200 por um tratamento, quando na verdade uma ampolinha de 1 ml já custa R$1.000, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E o pior de tudo, é essa mulher se esconder atrás de uma bata de dentista, queimar a profissão, tentar queimar a imagem da profissão, no momento em que faz isso. Porque você vai numa outra clínica de algum dentista, e esse dentista é uma pessoa certa, uma pessoa correta, porque o dentista pode fazer esse tipo de aplicação. Diferente do que muita gente acha que é só esteticista que pode, mas o dentista pode fazer esse tipo de aplicação. E aí essa pessoa vê uma matéria como essa, vê uma reportagem como essa, e começa a não acreditar mais em dentista. Porque essa mulher fez isso, uma pseudo-profissional fez isso. Porque uma mulher correta não faria esse tipo de aplicação de colocar algo que não fosse o que é prometido, que é o Botox, que é o ácido hialurônico. Isso é um absurdo. E aí tenta queimar a imagem do dentista. Tá? Então que fique claro que essa é uma péssima profissional e que assim como em várias outras profissões, existem péssimos profissionais e excelentes profissionais. Você só precisa pesquisar e saber quem é quem. Nesse caso, as pessoas acreditaram numa mensagem do Instagram. Acreditaram numa propaganda do Instagram. E ainda tem outra coisa, para você que está em casa, eu sei o nome da dentista, a gente sabe quem é, só que a gente não pode divulgar, e o Instagram dessa dentista continua aberto. Eu entrei há pouco tempo, antes de começar o Brasil, gente, para ver se ela ainda tem a cara de pau de deixar o Instagram aberto. Mas está lá, o Instagram dela está aberto e com propaganda para aplicação de Botox. Você vai nessa? Acredito que não. É só pesquisar e saber quem são os bons profissionais e que fazem um trabalho bem feito. Depois da denúncia na Delegacia do Consumidor sobre a aplicação de Botox e ácido que não surtiram efeitos esperados pelas pacientes, a gente foi tirar algumas dúvidas sobre os procedimentos estéticos. Como escolher o profissional adequado para poder fazer um tratamento como esse? As aplicações provocam hematomas, por exemplo, é importante saber. Em quanto tempo esse efeito aparece depois que você vai fazer um procedimento de preenchimento labial, de botox, aplicação de ácido? Em quanto tempo esses efeitos aparecem? A reportagem de Lilian Queiroz e de Gleidson Xavier traz todos esses esclarecimentos agora. Veja aqui. A médica dermatologista Ana Cristina França atende cerca de 100 pacientes por mês, com o objetivo de realizar procedimentos estéticos no rosto. Homens e mulheres que querem ficar com a aparência mais jovem. Entre os procedimentos mais procurados estão o ácido hialurônico, que é um gel preenchedor, e a toxina botulínica, o Botox, que paralisa alguns músculos do rosto.
O Botox é uma toxina que paralisa a musculatura. O preenchimento tem vários subtipos, mas o mais utilizado é feito com ácido hialurônico, que preenche espaço, traz líquido para o local, que a gente chama do efeito hidrofílico, e estimula a produção de colágeno. É utilizado no sulco nasogeniano, nessas regiões, né, que diminuem nessa região daqui zigomática, malar, o preenchimento. E o Botox é utilizado nessa ruguinha da glabela, na região da testa, perto do olho, para diminuir sorriso gengival, melhorar bruxismo. Então, tem várias utilidades, tanto um quanto o outro. A TV Tribuna mostrou ontem a denúncia contra uma dentista onde pacientes não teriam tido resultado nesses procedimentos. A suspeita é de que a profissional só estaria aplicando soro fisiológico. A médica dermatologista dá dicas de como o paciente pode identificar se o produto utilizado é o correto. Ela explica que o ácido hialurônico é um gel que possui várias densidades e aplicado com uma cânula. Já a toxina botulínica é um pó que deve ser diluído com soro fisiológico. E o soro fisiológico ele tem que ser estéril, não pode ser um soro fisiológico aberto, não pode ser soro fisiológico aquele que usa para limpar os olhos, né, para colírio, para limpar o nariz, tem que ser estéril, ele não pode estar contaminado. Isso também faz diferença. E a quantidade, né, tem que ser adequada para eu ter dentro daquele produto a densidade e a quantidade de unidades que a gente chama adequada. Botox a gente usa uma agulha de insulina, que quase não dói, é bem fininha, é utilizada de forma delicada, dificilmente deixa a região com hematoma, deixa a região roxinha. Então, isso é importante que seja feito com material bem qualificado. O ácido hialurônico ele é um gel que tem uma variação de densidade. O que é isso? De viscosidade. Então, tem um bem fininho que a gente tira essa região aqui, que a gente chama de código de barras, de ruguinhas que vão aparecendo aqui, que hidrata a pele. E tem o mais espesso, que ancora a pele, que faz toda a estruturação da pele. O preenchimento, cada vez mais, a gente está trocando as agulhas por cânulas. Tem áreas que, logicamente, a gente usa agulha. Mas a cânula, ela é romba, ou seja, ela não perfura, e evita que a gente faça uma injeção dentro do vaso, né, intravascular. Com isso, diminui muitas complicações dos preenchedores. Outra dica é ficar atento em relação ao efeito e à durabilidade dos procedimentos. De acordo com especialistas, o efeito do Botox, por exemplo, começa a aparecer cerca de 6 dias após a aplicação e dura em média de 4 a 6 meses. Já o ácido hialurônico, o paciente começa a perceber uma pequena diferença logo após a aplicação e dura em média de 6 meses a 1 ano. O que o paciente também deve prestar atenção é em relação aos valores das aplicações. Esta vítima conta que pagou à dentista R$ 400 para cada 1 ml de ácido hialurônico, quando a média custa em torno de R$ 1.200. Eu fiz o procedimento no final do ano passado, né, no mês de setembro. Eu vi através do Instagram. Na verdade, a propaganda vem até a gente, né? E aí, através da propaganda, pelo direct, eu entrei em contato, marquei, tenho cuidado, né? Mas, em média, o Botox, em torno de 50 unidades, que é o que a gente consegue trabalhar bem. Uma mulher em torno de 1.200. E o preenchimento depende também do produto utilizado. Se é ácido hialurônico, se é ácido polilático, se é hidroxiapatita de cálcio. Aí a gente vai diferenciar o custo, que também não é um custo tão barato, né? Porque os bons produtos, eles são caros. Patrícia Canivassi é presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Ela explica que todo cirurgião dentista é habilitado para fazer esses procedimentos. Inclusive, no ano passado, o Conselho Federal da categoria determinou a criação de uma especialização da área com duração de 1 ano e meio. Ela reforça que qualquer dentista que realizar procedimentos de forma equivocada é multado e pode perder o registro da profissão. O Conselho Regional, ele não só fiscaliza o exercício ético da profissão, como também ele protege a sociedade. Então, o que a gente orienta é que, se houver algum tipo de incidente em relação a essa área, a gente orienta a procurar o nosso órgão, tá? Fazer a denúncia formalizada, depois vai vir um relatório junto com os conselheiros e vai vir um julgamento. E seja esse julgamento não só
só pecuniário, né, a nível de penalidade, como também de infração ética, que o Conselho pode imputar ao cirurgião dentista. Todo paciente ele precisa se respaldar em relação ao local onde vai fazer os procedimentos e ratifico aqui, e procurar sempre um profissional que esteja habilitado para poder fazer esses tratamentos. Muita gente corre porque acaba sendo atraída por preços baixos, né? E acabam até sem fazer uma consulta maior ou melhor de quem já teria feito um procedimento com determinado profissional para se resguardar, ter segurança, né? E sobre essa denúncia contra a dentista protocolada na delegacia, registrada, melhor dizendo, na delegacia, né? Da dentista que teria, segundo as pacientes, colocado soro fisiológico no lugar de ácido como é o nome? Hialurônico, não é isso? Ácido hialurônico. Sobre essa denúncia, as pacientes que tiveram os problemas com esses procedimentos, mostramos aqui ontem no Ronda Geral, com exclusividade. A gente procurou a Polícia Civil para saber como é que está o andamento aí dos boletins de ocorrência. Até agora a polícia não informou como é que está sendo tratado o caso pela Delegacia do Consumidor. A gente vai continuar acompanhando. Deixa eu falar. Um falso dentista foi flagrado trabalhando em Garanhuns, no agreste do estado. O Conselho Regional de Odontologia alerta para o perigo dos atendimentos feitos por pessoas sem registro profissional e também em clínicas clandestinas. Quem traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Mônica Hermírio. Bom dia para você, Mônica. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É muito perigoso. Você tem que escolher muito bem um profissional que vai te atender. Neste mês de janeiro, hoje é dia 28, já 4 pessoas foram flagradas exercendo ilegalmente a profissão de odontologista. Ou seja, as pessoas estavam sem registro, sem nenhuma qualificação, atendendo os pacientes. Isso é muito grave. Eu estou aqui conversando agora com o Eduardo Vasconcelos, ele que é presidente regional de odontologia, do Conselho de Odontologia, e vai explicar para a gente a gravidade, Eduardo, de um paciente procurar um profissional que ele acha que é profissional por ser mais barato e terminar descobrindo que ele não é qualificado. Bom dia. Bom dia, Mônica. De fato, é um risco para a população como um todo, ela se expor, às vezes, em busca de um preço mais em conta a um profissional que não é inscrito, não é um cirurgião dentista habilitado. Esse ano, só agora em janeiro, foram 4 casos de exercício ilegal em Garanhuns e Vitória, aqui em Camaragibe, de diversas modalidades. Desde aquela moda do aparelho ortodôntico, da liguinha ortodôntica, que acontece bastante, a gente foi preocupado com isso, porque é um material que a gente não sabe a procedência, não sabe se foi esterilizado, pode trazer contaminação por hepatite B, hepatite C, enfim, infecções até cruzada pela população e não tem nenhum controle sobre isso, porque o profissional não tem nenhuma habilitação. São falsos cirurgiões dentistas. O Conselho, ele vê com muita preocupação isso, está sempre procurando informar a população, mas para além da informação tem a atividade de fiscalização, que é a principal do Conselho Regional. E a gente tem em parceria com a Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, Joselito Kerler, ele tem dado muito apoio e muito suporte para a fiscalização do Conselho nesse momento de fiscalização, porque é uma coisa muito difícil. Às vezes a prática do exercício legal é feita dentro da residência da pessoa, é feita na rua, e a gente vê o risco que a população se expõe e tem tido esse feedback da Polícia Civil para dar o apoio na hora da operação. Como é que o Conselho Regional conseguiu chegar até ele? Foi através de denúncias? A maioria das denúncias que chegam ao Conselho, a gente apura a fiscalização, faz o serviço de inteligência e vai para a Polícia Civil. E em alguns casos, simplesmente é a fiscalização de rotina que o Conselho faz. Esse mais recente agora de Garanhuns foi uma fiscalização de rotina. O Conselho estava fiscalizando o município de Garanhuns e viu um local com atendimento odontológico sem placa e sem número de inscrição do profissional. E isso é importante para a população saber que todo local de atendimento pelo cirurgião dentista tem que estar estampado na entrada o número do registro dele, que é o número do CROPE. Isso é obrigado. E todo dentista regular, ético e sério, ele bota o seu número na placa porque ele não tem o que esconder de sua formação. Muito pelo contrário, é até um orgulho mostrar lá o número de CRO que ele é inscrito como cirurgião dentista. Ele foi encaminhado para a delegacia de Garanhuns. O Conselho sabe desenrolar o que aconteceu com ele, se ele vai responder a processo. Quais são as sanções? O que acontece com ele? Como ele não é um profissional inscrito no Conselho, exercício legal, todo o processo vai correr agora pela polícia e pela justiça comum. O Código Penal ele estabelece no artigo 282 uma pena de 6 a 2 anos de prisão para o crime de exercício ilegal da odontologia,
Por ser um crime de menor potencial ofensivo, normalmente é celebrado no TCO, a pessoa vai responder via judicial, pode ser arbitrada uma multa financeira para ele pagar ou serviço comunitário. Nesse caso de Garanhuns, a pessoa, ele usou o nome de um dentista, o número de um dentista de outro estado, de Alagoas, e uma simples verificação que qualquer pessoa fizesse no site do Conselho Regional, ele podia verificar que o nome era diferente do que estava no registro. E isso é importante ressaltar mais uma vez, a importância de você sempre procurar o registro e verificar junto ao site do Conselho Regional para ver se é o mesmo profissional, porque até por essas situações a gente passa. Eduardo, muito obrigada pelas informações e como ele acabou de falar, é procurar realmente o profissional sério. Leandro, com você. Obrigado, Mônica. Se a pessoa não tiver condições, né, às vezes não pode pagar uma consulta, melhor procurar a rede de saúde pública, então, da cidade para poder ter a segurança no atendimento.